Alô, você, tudo bem? Aqui, professor Alexandre Martins, eu sou farmacêutico e agora eu vou conversar com você sobre a Lei 3.820 de 1960, da qual vai falar sobre a criação do Conselho Federal de Farmácia e os respectivos conselhos regionais. Vamos lá, porque a gente precisa conversar sobre a legislação que está presente em vários editais. Principalmente, é importante você conhecer a base, né, por onde começa o seu Conselho Regional de Farmácia e o seu Conselho Federal de Farmácia. Vamos lá comigo? Eu tenho alguns pontos bem importantes aí nessa aula para te mostrar hoje. E olha, eu vou te falar, vai elucidar muitas dúvidas aí de você, meu aluno. Vamos aqui? Então, o sistema CRF-CFF, descomplicando a Lei 3.820, a lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências. Então, vamos comigo aqui nessa lei. Primeira recomendação que eu faço. Olha, você, quando vai estudar legislação, tá? Toma cuidado. Se você tem o costume de buscar, lei, né? A lei agora que você vai estudar agora, você vai buscar só ali num buscador qualquer aí, e de repente aparece um PDF ali, e você pega esse PDF para estudar, toma muito cuidado, não apenas aqui no caso dessa lei, como qualquer outra, eu vou te explicar por quê. Você precisa trabalhar sempre, estudar e fazer consultas sobre legislações atualizadas, então nada melhor do que ir no banco de dados, que é a fonte, tá? Fonte para você pesquisar, então, legislação da saúde, é essa daqui, ó. Tá? Então, você vem no Sistema de Legislação da Saúde, do Ministério da Saúde, e você vai fazer a pesquisa, tá? E o endereço para você, tá? Então, tranquilamente, sempre, né? Você vai pegar o S-Legis, sempre para buscar legislação. Por que que eu estou falando isso? Porque se você pegar um PDF assim, cru, né? Ou desatualizado, você vai ter um grande problema. Quando você pega um PDF daqui, dessa fonte, tá? Você pegar aqui, ó, Presidência da República, Casa Civil, Lei 3.820, 11 de novembro de 1960, cria os conselhos, né? Cria o Conselho Federal e os conselhos regionais. O que que acontece quando você pega uma legislação que ela está, assim, atualizada? Ela vai vir dessa forma aqui, ó. Ela vai trazer as atualizações para você, ela vai trazer a lei que alterou a legislação. Então, suponhamos, lá em 1960, o artigo 3º, terceiro artigo aqui, tá? Ele foi escrito dessa forma. Entretanto, em 1995, houve uma atualização. Então, ele traz com um grifo aquilo que foi excluído e o que foi atualizado, tá? Então, você sempre vai encontrar na legislação vindo dessa forma, alteração pela redação, né? Muda a redação pela lei, tá? Entendido? Então, eu sempre vou recomendar isso. Na hora que você vai estudar, sempre quando você for estudar, ou você quer fazer uma consulta, olha, eu já vi muito colega farmacêutico passando vergonha, sabe como? Precisava ali fazer um documento, precisava colocar um relatório, e aí ele fez a busca no Google, achou lá o PDF, colocou e começou a falar, e estava totalmente desatualizado, e isso gerou um problemão, tá? Então, sempre atualizado. Agora, vamos para a nossa lei? Vamos falar da nossa lei. A nossa lei, então, vai falar o seguinte, artigo 1º, ficam criados os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito público. Guarda bem, para questões, isso aqui é sempre utilizado e eles tentam te pegar por aqui, hein? Personalidade jurídica de direito público, tá? Com autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no país, ok? O artigo 2º traz o seguinte: do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia, fala que o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais com jurisdição em todo, né, território nacional. Então, ficam criados. Então, ficam criados aí essas unidades. Quais que ficam criados? Eu vou passar para o próximo slide, depois eu te explico aqui. Então, ficam criados o nosso Conselho Federal de Farmácia, tá? E demais entidades. Claro que na época de 1960 não estavam estabelecidos todos os conselhos regionais de farmácia. Aqui você vai visualizar o quê? 26 estados, 26 conselhos regionais, mais o Distrito Federal. Então temos 27
entes aqui, tá, organizados hoje, todos, então todos os estados hoje, tá? E olha, foi recente você conseguir ter toda essa organização dos conselhos regionais. Combinado, então? Então, Conselho Federal de Farmácia, com os demais, então você tem quantos? Todos na federação têm um representante, tá? Há tempos passados, nós tivemos necessidades de fusão, ainda um conselho de um estado cuidando de outro, principalmente na região norte do país, tá? Nós tivemos essas situações onde não estavam presentes em todos. Só que agora, a gente falando agora, no tempo presente, tá? Então, todos os estados estão representados na plenária do Conselho Federal. Combinado? Então, vamos continuar, tá? Então, disposições preliminares, como eu te falei, a criação e a natureza jurídica, para mim, é um dos fatos que eu vejo muito ser cobrado da gente, tá? Então, são dotados de personalidade jurídica de direito, com autonomia administrativa e financeira, tá? Principalmente, qual é a finalidade? Zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe que exercem as atividades de profissionais farmacêuticas no país. É assim que estava no texto da lei. Lembre-se, então, que o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais são criados e cria-se, então, essa personalidade jurídica na forma de uma autarquia pública federal, tá? E aí, os conselhos regionais são unidades representativas do Conselho Federal. O Conselho Regional, ele está aí para representar, então, tá, o profissional perante o federal. Olha que interessante. Quer dizer que o regional é como se fosse ali, naquele momento, uma extensão das ações do federal em cada estado. Mas quem é soberano, tá, é o Conselho Federal de Farmácia. A estrutura suprema, como eu falei, olha aí, Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos conselhos regionais, com jurisdição em todo o território, e a sede está no Distrito Federal. Seguindo, então, a Lei 3.820. Vamos aqui. Alguns tópicos importantes que a gente precisa observar. Primeiro, vamos na composição. O artigo 3º, ele traz o seguinte: será, então, constituído de tantos membros quanto forem os conselhos regionais. Cada conselheiro federal é eleito juntamente com um suplente em seu estado de origem, tá? E aí, o foco da prova, a gente tem que ficar atento. O número é variável, atrelado ao número dos CRFs? Como eu te falei, hoje, então, nós temos 27 unidades que estão ali, então, representadas. Temos as eleições acontecem nos conselhos regionais, do qual vão fazer o quê? Durante o voto. Quem já votou sabe muito bem. Você vota em uma diretoria no Conselho Regional, você vota nos conselheiros e você também vota para o Conselheiro Federal e o seu suplente, tá? Então, sempre assim que vai ser a regra. Agora, existem situações após a eleição, uma vez tomado posse aí, temos a solenidade de posse dos conselheiros regionais eleitos e esse seu representante, tá, de cada estado, um representante do Conselho Federal, então ele vai estar ali na plenária do federal representando o estado, tá? O que é a plenária? É aquele momento que é uma reunião, uma composição onde estão presentes todos os representantes conjuntamente com a diretoria do Conselho Federal que foi eleita, tá? Um outro ponto que a nossa legislação traz é sobre uma falta que fala sobre perda de mandato. Também importante. Guarda bem aí, ó. E aqui tem muita pegadinha, né? Ó, FGV, olha você aí, ó. Faltar a 3 reuniões plenárias consecutivas, ok? Sem prévia licença do Conselho, vai trazer perda do mandato, tá? Guarda esse número aí que ele é importante. 3 consecutivos. Agora você já sabe como é que a prova vai querer te enganar, tá? Como assim? Vai falar o quê? Se ele, o conselheiro federal, se ele faltar a 3 reuniões, mas não foram consecutivas, ele esquece desse detalhe. Se faltar 3 reuniões, vai ter perda de mandato? Olha, toma muito cuidado, não é, Sebrasco? Toma muito cuidado, porque de repente quando ele fala isso, ele tem que falar que tem que ser consecutiva. E aqui tem muito colega que na hora que está fazendo a prova acaba errando. Combinado? Então,
faltou 3 vezes consecutivas, não avisou, não justificou de forma alguma, então ele acaba perdendo o mandato automaticamente, tá? Outra situação também, outra situação. Olha, ele faltou a 3, porém, ele justificou as 3 faltas. Vai perder o mandato? Não vai perder o mandato, não. Houve uma justificativa, ela é apresentada em plenário, então, e aí ela é acatada, ok? Tem que ser uma justificativa bem válida, tá? Requisitos agora, vamos do artigo 5º ao 12, no 5º e no 12 ele vai falar o seguinte, requisito para ser ali um representante, né, farmacêutico dentro do conselho privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, ok? E aí eu vou falar mais à frente sobre o mandato gratuito, meramente honorífico e tem a duração de 4 anos. Outro ponto importante, tá? Opa, peraí, professor, você está falando aqui que o mandato do conselheiro é um mandato, então, de que tipo? Meramente honorífico, gratuito. Não se recebe salário, não tem nenhum salário envolvido para conselheiro regional ou conselheiro federal. Combinado, então? Eu sei que você já deve estar ali se questionando, mas como assim? Uai, é por um valor ético, tá entendendo? Você vai representar a sua classe ali por uma questão, tá, de reputação ilibada, de que você quer representar a sua, né, a sua profissão. Então, já está escrito na Lei 3.820 de que, então, o mandato tem que ser gratuito, meramente honorífico, com duração de 4 anos. Outro ponto, tá? Eleição da diretoria, que está lá no artigo 5º, no 6º, a gente vai falar sobre ela, mas guarda aí, a eleição é um voto direto e secreto, por maioria simples, exigindo o comparecimento da maioria absoluta dos seus inscritos. E a diretoria tem um mandato de 2 anos. É aqui que a banca quer te pegar. Diretoria do Conselho Federal, assim também como as do regional, ok? Elas vão ter, tá, um voto, e esse voto traz na lei federal um mandato de 2 anos aí, é o que a lei está falando. Então, não tem como querer mudar, né, o tempo que essa diretoria fica ali. Diretoria, em tese, a cada eleição, a cada 2 anos, a diretoria está 2 anos no mandato. Vem nova eleição, 2 anos. Só que eu já vou adiantando um ponto importante. Nas eleições do Conselho Federal, quem vota pela diretoria são os conselheiros federais. Combinado, então? Guardou? Agora, qual que é a pegadinha que tem em prova? Eles vão querer trocar os 4 anos de mandato do conselheiro regional, tá? Para o quê? 4 anos, outro conselheiro federal, para 4 anos, tá? E aí eles vão querer te enganar nessa. Toma cuidado, hein? Diretoria, só 2 anos. Mandato, 4 anos. Entendeu a diferença? Vamos para a próxima, então? Então, olha aí que importante, ó. Então, eu fui lá, peguei a lei atualizada que eu tenho e o artigo 4º e o artigo 5º sofreram revogação pela Lei 9.120 de 1995. E olha aqui o pulo do gato, olha aqui o que aconteceu com essa lei aqui, hein, meu povo? Ó, no artigo 5º, ele falava o seguinte, o mandato dos membros do Conselho Federal é gratuito, meramente honorífico e terá duração, ó, de 3 anos. Ele falava isso, tá? Mas depois mudou. O artigo 5º agora traz uma nova redação dada pela Lei 9.120. Vamos lá comigo, ó. Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho Federal, privativo de farmacêutico, nacionalidade brasileira, será, vou reforçar, hein, gratuito, meramente honorífico e terá duração de 4 anos. Parágrafo único. O mandato da diretoria agora, da diretoria do Conselho Federal, terá duração de 2 anos, sendo seus membros eleitos através de voto direto e secreto por maioria absoluta. Quem é que está votando aqui nesse momento aqui? Quem está, tá? Quem está votando são os conselheiros federais, tá? Para a diretoria. E quem é a diretoria? Coloquei aí para você. A diretoria é composta do seu presidente, do seu vice-presidente, do secretário-geral e do seu tesoureiro. Agora, eu quero deixar um ponto de questionamento para você. Para pensar uma coisa, isso é um questionamento que eu trago para você.
Vamos lá. Você, quando vai eleger o presidente da República, você tem o voto direto, o voto secreto, e a maioria é que acaba vencendo. Não é assim que funciona. Voto para o seu presidente, voto para o seu vice-presidente da República, funciona desse jeito. Porém, de uma forma democrática, dentro do Conselho Federal de Farmácia, nós temos um outro posicionamento. Porque não é você que vota no seu presidente do seu Conselho Federal. Quem vota no presidente do Conselho Federal é o conselheiro regional, é o conselheiro federal. Opa, peraí. Então, quando eu voto para o meu presidente da República, eu escolho o presidente e meu vice por meio do meu voto direto, secreto. Sim. Mas o presidente do teu conselho de classe não é você que vota nele. Quem vota no presidente do conselho de classe é o conselheiro federal eleito pelo Estado. E por muitas vezes, o conselheiro federal não vai representar o seu voto. Você está entendendo a parte da democracia que acontece? Da qual nós deveríamos até nos questionar um pouco? Vou te trazer um outro posicionamento aqui. Olha, no artigo 6º fala que são atribuições do Conselho Federal. Primeira, organizar o seu regimento interno. Agora, olha a letra B do artigo 6º. Eleger na primeira reunião ordinária de cada biênio, por isso que o mandato é de 2 anos, sua diretoria, composta de presidente, de vice, de secretário e tesoureiro. Então, o que acontece? E aprovar os regimentos internos lá dos conselhos regionais. A gente vai falar sobre isso. Então, o artigo 6º está falando que é o seguinte, é atribuição do federal eleger o quê? O presidente do federal. E é uma coisa que eu acredito que deveríamos, como farmacêuticos, nos trazer sempre esse questionamento. E é um questionamento que eu pessoalmente faço. Olha aqui, se eu posso votar para presidente do meu país, por que eu não posso votar para o presidente do meu conselho? E eu te faço agora um outro apontamento. Se você acredita que é uma situação extremamente democrática, tá? Da qual você deve observar por meio de fatos, recomendo a você que você faça a seguinte análise. Ou verifique aí nas redes sociais há quanto tempo o atual presidente, essa atual diretoria, está no poder do Conselho Federal de Farmácia. Ponto. É assim que você vai olhar o que é um sistema democrático. E o meu questionamento é esse. Se eu posso votar para presidente, tá bom, do meu país, escolher o meu presidente e o seu respectivo vice, se eu posso votar no meu Conselho Regional de Farmácia e escolher quem é o meu conselheiro, quem é a minha diretoria, quem é o presidente, quem é o vice que eu quero no Conselho Regional, por qual motivo o farmacêutico ainda hoje não pode escolher, tudo bem, o seu presidente do seu Conselho Federal. E ele depende da escolha de um único conselheiro. Ou seja, um estado de dimensões como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, tá? Esses estados, então, têm a representatividade de um conselheiro, então, federal, do qual faz a escolha do presidente. Particularmente, se questiona agora, é democrático nessa visão? Será que realmente a escolha do presidente dessa autarquia ela está sendo feita realmente pelo desejo de uma maioria? Fica aqui o posicionamento aqui do professor nesse questionamento. Se você quiser aí, tá? E se tiver uma oportunidade, pode se pronunciar e falar para a gente qual que é a sua opinião nesse contexto. Mas está aqui, é a lei, tá? A Lei 3.820 fala isso. E a redação foi mudada pela Lei 9.120, que fala, então, que quem acaba escolhendo, quem fica na diretoria, quem é presidente do federal, são os conselheiros federais, ok? Então, eu acredito que existe uma certa até discrepância, tá? Que deveria ser revista em algum momento e questionar todo farmacêutico que está agora assistindo essa aula, a todo farmacêutico do tipo, por que eu, farmacêutico, não posso escolher o presidente do meu Conselho Federal? Por que eu posso escolher o meu presidente da nação, mas não posso escolher o federal? Combinado? Continua na lei aí, vamos comigo, hein? Ó, cabe então atribuições do Conselho Federal? São pautas de questão, hein?
Aprovar regimento interno, que é organizado pelo regional. Cada regional, então, leva para a plenária ali, tá? Para ser, então, votado, vai ser aprovado na plenária. Tomar conhecimento de quaisquer, né, dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las, ou seja, todos os questionamentos, tá? E isso é importante, nas plenárias dos conselhos regionais, os conselheiros acabam debatendo, discutindo, tá? Eu sei que eu estou insistindo na parte da diretoria, do presidente de um conselho, tá, de classe, mas tem um outro ponto aqui que eu acabei de me lembrar e eu não posso passar sem falar para você. Faça comparativos, ok? Compare há quanto tempo está no poder o presidente do Conselho Federal de Farmácia, compare há quanto tempo ficam os demais presidentes do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem. Compare entre os outros conselhos para você ver realmente se o processo em si ele está sendo realmente, tá, com toda essa democracia que deveria, a democracia relativa, tá? Então nós podemos olhar isso. Um outro ponto importante aqui sobre essa relação que a gente tem sobre as dúvidas que acontecem, né? Nos conselhos regionais, os conselheiros possuem dúvidas que são encaminhadas por você, colega farmacêutico. Deixa eu te trazer um outro ponto importante. Quem acaba, tá, tendo ali a responsabilidade pela gestão é a diretoria. Então, o presidente, o vice-presidente, o secretário e tesoureiro, são eles que vão ter a administração sendo executada pelo conselho regional. Agora vem o outro entendimento. Você, farmacêutico, que paga a sua unidade, que está aí inscrito no seu conselho de classe, você pode votar. Você votou e escolheu o presidente do seu conselho regional. Quem vai, então, tá, organizar esse conselho regional, quem vai realmente fazer a administração e gestão é a diretoria. Toma muito cuidado para não confundir com a presença dos outros conselheiros, que vão ter outras atribuições. Realmente isso é uma outra coisa que a gente tem que separar bastante, combinado? De novo, vem a mesma ideia para o federal. Quem é que faz a gestão, tá? Quem é que faz todo o processo administrativo, quem é que toma as decisões dentro do federal? Quem toma a decisão vai ser o presidente. Na ausência do presidente, tem o vice-presidente. E depois existem atribuições respectivas ao tesoureiro e ao secretário, que não tem nada a ver com o presidente. Então, quem toma decisões, quem fala o que vai acontecer, tá entendendo? Quem vai realmente falar o que vai acontecer, olha, a palavra final vai ao presidente do Conselho Federal de Farmácia. Então, cabe aos conselheiros federais encaminhar em plenária os posicionamentos, as dúvidas, os questionamentos, e por vários momentos até a oportunidade de participação sua. Você que é farmacêutico, tá? O seu conselheiro federal pode levar um momento da sua fala e você pode estar presente na plenária do federal. E olha, um outro ponto importante, as plenárias dos conselhos são abertas a todos os farmacêuticos. Entendam isso. E eu raramente vejo um farmacêutico aproveitando o momento para estar presente dentro de uma plenária. Faço o convite para você. Então, você pode estar presente na plenária do Conselho Federal? Você pode sim estar presente, diretamente ali conectado com o seu representante e principalmente com o representante maior, que é o presidente e o vice-presidente, que estão ali na gestão do conselho. Combinado, então? Você tinha essa visão? Fala aí para mim. Você sabia que você poderia estar presente numa plenária e falar diretamente com o teu presidente, com os seus conselheiros? Você sabia que você poderia vir aqui, tá? Quem estiver em Brasília, quem está em Brasília e quer estar presente na plenária do federal, também pode estar presente ali, tá? A casa é do farmacêutico. O Conselho de Farmácia, o Conselho Regional, o Conselho Federal é a casa do farmacêutico e é assim que tem que acontecer. Na legislação, na lei, então, ela diz o seguinte, tá? Julgar, em última instância, os recursos das deliberações dos conselhos regionais. Olha isso daqui. Quando acontece aquele processo, tá, fiscal dentro do conselho regional, aquele da multa, aquele da empresa que foi fiscalizada, ela tem o direito de recorrer caso ela não aceite a decisão do plenário. Outro ponto importante, hein? Quando existe o julgamento de um processo administrativo fiscal, que é o PAF, quando acontece esse processo,
e tem um julgamento e, de repente, o julgamento cabe ali uma multa como penalidade. A empresa que sofreu a sanção, ela pode recorrer ao federal. Ou seja, o regional não é última instância, é o federal. Processo ético, mesma situação. Dependendo de como foi a decisão da plenária, não confunda o voto do conselheiro com a decisão da plenária. Não confunda, toma muito cuidado com isso. O voto do conselheiro, quem é o conselheiro? O conselheiro regional. O conselheiro regional, ele que está ali responsável por fazer a análise de um processo que foi instalado, aberto. O voto final ali não é do conselheiro, o voto final é da plenária, é da maioria dos conselheiros. Então, o conselheiro aqui, Alexandre Martins, ele pode ter um voto dentro do processo administrativo fiscal. Ele pode ter um voto. Entretanto, a plenária pode ter um voto diferente, contrário. Tudo bem? E aí, mudar o resultado do voto. No processo ético, a mesma coisa. O próprio conselheiro faz ali o voto, a análise dele, mas a plenária, de repente, pode não concordar. E aí é alterado o voto de acordo com a maioria. Ou pode concordar, tá, e seguir junto. Se a empresa, pensando no processo administrativo fiscal, ou o farmacêutico, pensando no processo ético, não aceitarem o resultado deste julgamento da plenária, agora a última instância é o federal. E ele vai recorrer ao federal. Ele tem um prazo de 30 dias após a decisão ali, após o resultado, ele tem um prazo de 30 dias, vai lá no federal, tá? E recorrer. E vai ter o julgamento no federal. Combinado? Então é isso que a Lei 3.820 está falando. Ele está falando que cabe, então, é a atribuição do federal ser o que? A última instância. Depois, publicar relatório anual dos seus trabalhos periodicamente, a relação de todos os profissionais que estão registrados. Cabe ao federal expedir as resoluções, tá, que se tornarem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei. No H, propor às autoridades competentes modificações que se tornarem necessárias à regulamentação do exercício profissional, assim como colaborar com elas na disciplina, nas matérias da ciência e técnica farmacêutica ou de qualquer forma que digam respeito à atividade profissional. E depois, olha aqui o primeiro, organizar o código de deontologia farmacêutica, tá? Então, organizar toda a nossa legislação, tá? E outra atribuição importante, deliberar sobre questões oriundas do exercício da atividade afins às do farmacêutico e continua, tudo bem? Então, muita informação aqui, tá? E eu quero que você fique bem atento com essas informações. Vamos lá. Voltando, então, nas atribuições que nós temos aqui, ok? Que nós temos aqui da questão do conselho, como é que ficou então? Atribuições do federal, e eu te pedi uma atenção redobrada aqui, ó. No federal, cabe ao próprio Conselho Federal eleger na primeira reunião o grande representante do conselho, que é quem? O presidente e o vice, tá? Cabe ao federal, não cabe diretamente a você a escolha, ok? Então, é a pauta aí que eu deixei de questionamento para todos os colegas. Atribuições, para mim, tá? E olhando todas as questões, eu vejo que é o que mais, de forma recorrente, tá? Tem sido aí solicitado em todo tipo de certame, em todo tipo de concurso. Vamos focar só mais um pouquinho neles e aprender mais sobre o Conselho Federal e Regional. Vamos lá. Regulamentação interna e eleitoral. Então, como eu falei no artigo 6º, organizar o seu regimento interno e estabelecer as normas do processo eleitoral, ok? Então, isso é outro ponto, né? Nós temos as eleições do regional, as eleições são feitas por meio eletrônico, cada estado, independente do tamanho do estado, vota, as informações vão todas lá para o Conselho Federal, ou para a empresa que está fazendo a gestão, e nós temos ali no mesmo dia o resultado do pleito, e a gente sabe quem foi eleito. Não é assim que funciona? No mesmo dia. Então, hoje todo mundo está interligado pela internet. É tão fácil, né? Você escolher o presidente do seu conselho regional, o seu vice-presidente do seu conselho regional. Então, hoje é isso. A atribuição da lei traz a mesma coisa. Existem as atribuições das resoluções, só para reforçar o que a gente acabou de falar. Então, vai caber ao federal, então, expedir as resoluções, tá? E a unidade de disciplina que traz o ponto de aprovar o regimento interno
dos CRFs e também, né, organizar todo o código de deontologia farmacêutica, tá? Então, toda a nossa legislação. Como eu te falei, e vale a pena eu te reforçar, quem é a instância suprema? Conselho Federal. Combinado? Ele é a instância suprema. Ou seja, tudo que é feito nos conselhos regionais, o que vai acontecer? Tudo que acontece nos regionais, se o voto ali da plenária, eu não falei que é do conselheiro, hein? Se o voto da plenária, então, não foi aceito pelo julgamento, então a empresa não aceitou ou o colega farmacêutico não aceitou, cabe recurso. Então é isso que vai acontecer. Recurso e julgamento, vamos julgar na última instância lá no federal, as deliberações dos conselhos regionais. Na pauta da saúde pública, zelar pela saúde pública, promovendo a assistência farmacêutica e na atuação presidencial. Olha aí, o presidente do CFF, lá na plenária do federal, ele pode suspender decisão que lhe pareça, de repente, inconveniente, tá? E ele pode solicitar que deixe aquele tema que está sendo discutido para ser julgado ou discutido 30 dias após, então, tá? Quando houver, então, nova plenária, né, que é o prazo que vai decorrer, e aí vai ter, então, novamente um julgamento aí sobre as decisões em plenária. Então, guarda bem, eu vou deixar para você esse mapa mental aí, tá? Sobre as deliberações que envolvem o Conselho Federal de Farmácia, tá? Então, desde a atuação que eu tenho aqui, acabamos de falar do presidente, tá? Desde a aprovação de regimento interno junto aos conselhos regionais, dirimir dúvida, tá? A instalação dos CRFs, que não vai acontecer mais, e aí o federal conseguiu fazer a instalação de todos, né, os conselhos nos respectivos estados. Além do mais, essa daqui é importante, ó, expedir resoluções, definir as atribuições, o código de deontologia, tá? E temos ainda o julgamento em última instância, guarde isso, então vai acontecer o quê? Para os PAFs, para o procedimento, tá? Os administrativos fiscais e para os processos, tá? Éticos. Então vai acontecer para esses dois aqui, a última instância. E eleger o presidente. Cabe ao próprio federal fazer a eleição do presidente, que já está há alguns anos aí, tá fazendo o trabalho perante aí aos farmacêuticos, tá? Então, trabalho aí que a gente já viu com resoluções importantes, tá? Que acabam impactando realmente, a resolução impacta junto ao profissional farmacêutico, né? Ela traz regulamentações. Olha aí um tipo de questãozinha que, de repente, pode estar presente nas suas provas. Por exemplo, o artigo 7º fala: o Conselho Federal deliberará com a presença mínima de metade mais um dos seus membros, tá? Metade mais um dos seus membros. Então, vamos lá. Quem são os membros? Os membros envolvem a diretoria e os conselheiros. É aí que envolvem os membros. Quais são aí os membros que nós temos? São 27 representantes dos conselhos, então, regionais de farmácia. Combinado? Então, esses representantes são conselheiros federais. Destes conselheiros federais, desses 27, 4 vão ficar na diretoria. O presidente, o vice, então o tesoureiro e o secretário. Combinado? Tá? Então, precisa ter quanto? Metade mais um para começar a plenária. E aqui um termo importante, gente. Deliberará. O que é deliberação? As deliberações são as tomadas de decisão por voto que acontecem dentro do conselho. Entendido? Então, a plenária só vai iniciar realmente quando tiver, então, esse número, metade mais um dos membros todos do conselho ali presentes, tá? Continuando, então, a nossa aula, atribuições agora dos conselhos regionais. Então, do federal, você já sabe todas. E a mesma lei trouxe, tá, as competências do regional. Então, vamos lá. São de caráter executivo, o regional, fiscalizador e de registro. Então, o importante, quando a gente fala de registro e documentação, nós estamos falando que o regional vai registrar os profissionais e expedir a carteira profissional. Toma cuidado que tem prova aí querendo te enganar. Carteira profissional é aquela carteira marrom, tá? Que é a carteira do farmacêutico. Cuidado para não confundir com a carteira de identidade, tá? Então, essa é a carteira profissional. Na carteira profissional, ficam registrados ali o seu registro, ficam registrados o que mais? Me fala aí. Seus títulos
títulos de especialista, seus títulos de mestrado e doutorado estão todos ali. E também na carteira ficam registrados resultados de eventual situação que envolveu o colega em um processo ético, por exemplo. Tá? E aí existem penalidades do processo ético que vão ter anotação em carteira. Então aí, resolução 724 é a hora que vocês têm que estudar aí e verificar no Código de Ética Farmacêutico realmente aí qual que é o impacto. Então, cabe ao regional fazer o quê? Registro. Vai registrar o profissional. Então, você que já fez o registro, você vai lembrar do processo, apresentar o seu diploma, você tem que preencher a documentação de registro, tudo bem? E tem alguns outros fatos bem interessantes aqui no registro. Então, cabe ao nosso regional, tá, fazer esse processo. Outro ponto importante que eu considero o mais importante dos conselhos regionais: fiscalização e também punição. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo a punição às infrações da lei e examinar as reclamações e representações e decidir, tá, sobre as situações todas. Ou seja, um dos principais pilares hoje, tá, de uma autarquia é a fiscalização. E aqui é um ponto onde os farmacêuticos ainda se confundem, tá? Por que se confunde? Porque acha que a autarquia é a que vai negociar salário, e não vai negociar salário. A autarquia não vai, a autarquia faz fiscalização. O sindicato é o responsável pelas negociações salariais nos respectivos estados. Então, toma muito cuidado, porque até hoje eu vejo as discussões nas redes acontecendo e ainda o colega acredita e acha que o Conselho Federal é aquele que vai fazer ali qualquer ali situação junto ao empregador, tá? Verificar o quanto é o piso. Toma muito cuidado. É claro que o Conselho Federal, sim, está com uma bandeira muito forte buscando um piso nacional. E isso é uma outra pauta, isso é uma questão que está sendo exercida lá no campo político, ok? Tá? Foi uma pauta, ainda é uma pauta que ainda é extensa, é frágil, tá? Por que é frágil? Porque existem várias instâncias, tá? Então existem várias etapas até para conseguir a aceitação até do próprio presidente aí nesse ponto. Então, assim, não é uma certeza, na verdade é uma grande luta, tá? Agora, dentro do seu estado, quem negocia o seu salário vai ser o sindicato. Quem vai falar de piso no seu estado é o sindicato. Não confunda. E olha, o Conselho Regional cabe a ele fiscalizar. E aí vem um outro ponto para você. Conselho Regional cabe ao Conselho fiscalizar. Gente, não é ficar fazendo curso, tá? E aí é uma opinião mesmo, tá? Que eu carrego sempre que o nosso papel no Conselho Regional, tá? Cabe então a diretoria aí, e aí o papel vem agora de quem? O vice-presidente, que assume ali aquele papel junto à fiscalização, mas claro, toda a diretoria em si tem um empenho no papel, mas ao vice-presidente fica, tá, delegado principalmente a fiscalização. Então, cabe ao Conselho a grande preocupação de fiscalização. Aí eu vou te trazer um outro questionamento importante. O que não é visto com muita facilidade ainda em vários conselhos regionais é como o processo fiscalizatório está ocorrendo. O que não é visto com muita, assim, acesso, vamos dizer, tá? É realmente em tempo real como que está sendo a fiscalização no país. Olha aí, Conselho Federal, uma boa ideia. Por que não, em tempo real, a gente poder entrar ali na internet e avaliar como que está sendo a fiscalização no estado? Como é que a gente sabe os estados que fiscalizam melhor e os estados que fiscalizam de forma precária? Como é que a gente sabe realmente que esse papel que está na lei está sendo executado com eficiência ou não? Cadê esses indicadores, né, que nos mostram? Eu falei que essa aula era uma aula de impacto, tá? E cabe, então, o que? Ao farmacêutico esse questionamento, se é hoje uma, né, da autarquia, Conselho Federal, ela realmente, colega farmacêutico, está fazendo a fiscalização, e a fiscalização que garante aí a sua empregabilidade. Porque se não houvesse fiscalização, por que a gente estaria falando em empregabilidade? Ou então,
se uma fiscalização ela está sendo superficial, se ela não está sendo na sua totalidade, se ela não está sendo bem executada, o Estado, tá, o município, ali, as regiões, tá, vão sofrer porque fiscalização precária também não envolve tanta competência em relação à contratação de novos farmacêuticos. Entendido, então? Então fica aí lançada aí uma proposta aí, né? Olha aí, federal, por que não, tá? Um dashboard, um Power BI bem feito e em tempo real a gente acompanhando as fiscalizações dessas 27 unidades federativas, tá? E acompanhando metas e realmente se isso está acontecendo, tá? Então fica aí a dica, tá? Continuando, regimento interno. Então, cabe ao nosso Conselho Regional encaminhar lá para o federal e aguardar o federal aprovar o regimento interno, a representação, eleger seu representante respectivo suplente ao federal. Então, os regionais vão fazer isso a cada eleição. A responsabilidade administrativa de cada CRF. Então, cabe ao presidente. Olha aqui que eu falei, ó. Cabe ao presidente a responsabilidade. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes, eu escuto colegas, né? Às vezes não, né? Muitas vezes, o colega falando, mas o conselho não faz isso, o conselho não está fazendo aquilo, o conselho deixou de fazer isso. Opa, peraí. Não, calma aí. Às vezes o seu conselheiro está até ali na luta, porque eu estou falando como conselheiro. Entretanto, realmente quem está na responsabilidade, quem está na decisão é quem? O presidente. Mesma situação para o federal. Quem é que está na decisão? Quem é que está realmente ali, que tem o poder nas mãos? Cabe ao presidente, ok? Cobrança judicial. Olha aí, os regionais podem promover a cobrança de penalidades e anuidades perante o juízo da Fazenda Pública por meio de processo executivo fiscal. Então, cobrança judicial, e isso daí é uma das partes e etapas do Departamento de Fiscalização que tem contribuído realmente com a arrecadação, tá? Porque existe omissão mesmo, tá, de pagamento das multas e é a forma que tem realmente o regional de conseguir isso, tá? Agora vamos lá, um pouco mais de polêmica, hein? No artigo 12 ele fala o seguinte: o mandato dos membros do Conselho Regional é privativo de farmacêutico, nacionalidade brasileira e será, olha aí, gratuito, meramente honorífico, com duração de 4 anos, ok? Então, falando do mandato do conselheiro regional. Então, o conselheiro regional, ele recebe salário? Não recebe salário. Ok. Conselheiro federal recebe salário? Não, não recebe salário. A lei está falando isso, não sou eu, hein? Então, a lei está dizendo que ele tem que ser, olha aí, gratuito, meramente honorífico. O que é honorífico? Não tem salário, não tem remuneração ao presidente. Entretanto, eu coloco uma recomendação aí no rodapé. Qual que é a minha recomendação para você? Acompanhar o portal da transparência do Conselho Federal de Farmácia. Por quê? Porque você vai se perguntar assim, mas quer dizer que o conselheiro federal, o conselheiro regional, ele sobrevive ali, ele vai para o conselho, então, por um caráter gratuito, honorífico, e ele fica lá deliberando, fiscalizando, ele fica ali fazendo, né, análises de processos administrativos, análises de processos éticos, fazendo julgamento, dedicando uma parte da vida dele, ele não vai ganhar nada por isso? Pois é. Então, eu vou te deixar uma recomendação. Se você não conhece, se você não sabe, deveria ter a curiosidade, de vez em quando, de dar uma olhada aqui, ó, no portal da transparência do nosso Conselho Federal. Saiba você que o nosso conselho, todo o conselho regional, também possui o seu portal da transparência. Entendido? Então, assim, eu estou te dando uma informação pública, tá? E a minha recomendação, deixei até o QR Code agora, e se você quiser, tá? Você pode olhar o portal da transparência e verificar. Então, existem vários campos, o nome já fala, portal da transparência, todos os gastos estão aí colocados para você, tá? Então, existem realmente os gastos
que acontecem. E aqui todos aqueles que recebem os pagamentos, tá? Então, por exemplo, existem fontes, tá, de recolhimento ao conselheiro. Por exemplo, pode ser diárias, ele pode receber diárias, ele pode receber o Geton, olha o nome, é o Geton, tá? Porque é uma forma compensatória, né, por aquele tempo de trabalho dele ali. E tem essas formas, tá, que tem vamos botar assim, de um benefício que está perante a lei, tá? E são todos auditados pelo Tribunal de Contas da União, ok? Então, quer ter curiosidade? Dá uma olhadinha no portal da transparência. Ó, eu vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, em viagens. Dá uma olhadinha lá em viagens. Existem os relatórios de viagens, os gastos com passagens aéreas, tá? Dá uma olhadinha, por exemplo, aí vou botar aqui, outubro, novembro, dezembro, 2025. Veja ali o relatório. É a minha proposta para você. Exercício de casa. Tá? A tarefinha do professor Alexandre. Dá uma olhadinha. Tá? Acompanhe. É importante, tá, que todo farmacêutico acompanhe realmente, tá, como está a gestão da autarquia. Porque a autarquia é pública. Isso. Tá? É o dinheiro, é o investimento feito pelo farmacêutico. E eu já vou falar agora das anuidades. Tá? Começando o ano, todos os farmacêuticos, sim, vão ter suas responsabilidades com anuidades. Inclusive, até mais uma boa notícia. O federal, mais um ano, ele congelou aí, né, a arrecadação aí das anuidades. Então, ele não vai cobrar nenhuma atualização da inflação. Isso, se eu não me engano, já se estende aí mais de 5 anos sem uma atualização. Mas, olha, a arrecadação é que faz o quê? Com que a autarquia funcione. Então, autarquias com volume, vamos supor, São Paulo, Minas Gerais, né, de novo aí Rio Grande do Sul, possuem um volume considerável, né, de inscritos. Essas autarquias até conseguem, né, fazer uma boa gestão, mas autarquias menores, como Sergipe, Acre, Brasil, Distrito Federal, tá, que tem um número de inscritos muito menor, tá, então bem menor mesmo, ela acaba sofrendo quando não há as atualizações. Eu estou colocando um ponto de vista administrativo, eu sei que não está fácil para ninguém, tá, pagar anuidades, seja de qual profissão for, tá? Todos os conselhos profissionais têm a prerrogativa na lei de fazer a cobrança. O que a gente tem que acompanhar é o uso desse dinheiro, né? É o uso desse orçamento que é arrecadado aí anualmente, tá? Entendido? Mas tem outras fontes de arrecadação do Conselho Federal e do Regional? Tem sim, tem outras fontes, a gente vai falar aqui na lei agora. Vamos lá. Então, anuidades, taxas e receitas estão no artigo 22, 26 e 27, obrigatoriedade. Para o exercício profissional, é obrigatório o registro no seu CRF e o pagamento da anuidade até 31 de março de cada ano, ok? Então, é obrigatório, então, o pagamento da anuidade para o conselheiro, tá? Para o colega que está inscrito, tá? Então, tem que pagar a anuidade. Empresas que exploram serviços farmacêuticos também estão sujeitas aos pagamentos de anuidade e existe uma multa, tá? E é uma multa bem pesada. O atraso no pagamento implica em mora de 20%, né, sobre a anuidade. E eu vou te falar, eu já acabei atrasando já por esquecimento. Você acaba, às vezes, esquecendo de fazer o pagamento, tá? E aí, quando você vai olhar, realmente é uma multa que incide. Mas agora vamos pensar em questões, outra informação importante que você tem que aprender comigo aqui. Olha isso aqui, ó. Em relação à transferência, à distribuição da renda dos conselhos. Então, quando a gente falar o seguinte, vamos fazer assim, ó. O Conselho Federal, ele vai ficar com 25%, ok? Um quarto das taxas, 25%, tá? Vão ficar, tá, totalmente aí, conjuntamente, de anuidade, de multa, tudo que for arrecadado, 25% vai para o federal. E a outra parte está ficando com o regional. Combinado? Então, é dessa forma, tá? Então, 25% fica com o federal, 75% fica com o regional. Então, o regional, dependendo, que nem eu falei, de estados menores, tá? Então, eu falei de Maranhão, né, por exemplo, é um exemplo, Ceará mesmo. Estados que são menores, ele acaba tendo um volume de arrecadação menor. E, obrigatoriamente, 25% de toda essa arrecadação vai para quem?
vai ser transferido para o federal. Então, faça uma conta. Quer dizer que o Conselho Federal, vai receber nos cofres do federal 25% de 27 unidades da federação, 26 estados mais Distrito Federal, tá? Então você vai tendo uma dimensão dos valores que são arrecadados aí. E também a lei fala da criação de um fundo de assistência que cada CRF vai pegar daqueles 75% que ele teve e ele vai separar mais 25% daqui para um fundo de assistência, tá, que é feito, tá, aos seus membros necessitados. E olha, esse fundo foi bem utilizado principalmente, sabe quando? Eu me lembro na época do Covid, tá? Eu estava como conselheiro, então na época do Covid, nossa, que preocupação que era realmente, porque teve muito colega aí que estava inscrito, que ficou sem emprego, precisava aí, no mínimo, nem que fosse uma cesta básica, que precisava de um apoio. Então, realmente, olha, foi assim, ajudou muito no país como um todo, tá? Ajudou muito. Vamos para o artigo 26? Já que a gente fala das fontes de renda, então a lei, ela delimita bem, ela fala bem claramente quais são as fontes de renda que o federal vai ter. Artigo 26, ele trata isso, ele fala, então, de acordo com o texto do federal, ele fala 1/4 então, das taxas de expedição de carteira profissional. Então, tudo que o regional faz é o valor que está sendo transferido para o federal. Então, o regional vai fazer expedição de carteira? Vai. Então, 25% vai lá para o federal. Anuidade, todo mundo pagou? Pagou. Então, vamos lá, 25% puxa para o federal. E 1/4 das multas que forem aplicadas, 25% do arrecadado, vai para o federal. Doações ou legados, não. Tá? Então, tudo isso daí vai sem 1/4. Então, se fizer doação do federal, doação é para o federal. Subvenção do governo, de órgãos de autarquia, também vai na totalidade para o federal. E 1/4 de renda de certidões emitidas, tá? Então, de documentação, vai para o federal. Então, a forma mais simples de você entender é que tudo que o regional faz, tudo bem? 25% vai para o federal, 75% fica com o regional. E isso, o artigo 27, ele vem apenas para consolidar a informação, né? O óbvio precisa ser dito. Então, o artigo 27 vai falar, sobra 3/4, então, aqui, ó, ficam para o regional, 3/4 de anuidade, 3/4 da carteira profissional, 3/4 de multa, doação e legado totalmente do conselho, se for para o conselho regional é do conselho regional, subvenções vai para o conselho regional, 3/4 da renda de certidões, tudo bem? Ou outra qualquer renda que acontecer, suponhamos algum evento, alguma coisa que seja feita, fica para o regional, combinado? Então o artigo 27 vai falar, ó, 75% fica aí com o regional. Então é isso que você tem que saber e é isso que vai ser cobrado em prova. Óbvio, na prova eles vão querer o quê? Trocar, tá, as informações e falar que 3/4 é do federal, tá? Então muita atenção nisso. Eu já vi prova também falando que 3/4 era do regional, tá? Que equivalente, olha aí, hein, gente? Equivalente a 80% tá arrecadado. É uma coisa que é tão óbvia, mas na hora do nervoso ali, ou então da falta de atenção da adrenalina, acaba passando batido. Você aprendeu tanto 3/4, mas esqueceu de vincular isso a 75%, tudo bem? Tá? Então, fica atento com isso, tá? E continua, né? Cada conselho vai destinar 1/4 da sua renda, tá? Novamente, para o fundo de assistência. O que as provas também gostam de confundir a gente? Olha, pode trocar carteira profissional por identidade. Identidade. Tá? Pode acontecer, então toma cuidado. Não estou falando de identidade não, hein? Tá? Então, muita atenção. A regra ficou clara? 25% para o federal, 75% fica para o conselho. O federal recebe o quê? 25% de 27 unidades federativas aí. Ele recebe todo esse orçamento, tá? Vamos continuar e já estamos caminhando para o final, hein? Inscrições e quadros, vamos falar. Exercício profissional. Eu não falei para você? Cabe, então, ao Conselho Regional fazer a inscrição. Então, somente membros inscritos no Conselho Regional vai ser permitido o exercício de atividade profissional, né? Então, no quadro de farmacêutico, para se inscrever, outro ponto de questões, hein? Tem que ser diplomado em farmácia por um instituto de ensino oficial ou equiparado e ter o diploma registrado na repartição sanitária
competente, tá? Então, isso está onde? Está no artigo 15. E o artigo 15, ele fala isso, ó. Diplomado e graduado em farmácia, ok? Estar com seu diploma registrado em repartição sanitária competente. Número 3, isso já foi muita questão de prova. Não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica, tá? Não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica. Por exemplo, então, aquele colega que já teve, né, efetualmente, infelizmente, por uma situação, seja lá qual for, mas teve o registro cassado, né? Então, esse não vai conseguir realmente retornar. Por quê? Porque está impedido de exercer profissão farmacêutica, tá? E o último, gozar de boa reputação por sua conduta pública atestada por 3 farmacêuticos inscritos. Eu acredito que essa experiência, eu passei por essa experiência e foi tão assim marcante para mim, porque eu vou te contar a história que eu tava em Brasília, tá? E lá vão 20 anos aí, né? 20 anos, 25 anos. E eu estava em Brasília, eu fui fazer esse meu registro, e aí eu precisava de 3 assinaturas de 3 colegas. Aí eu vou te falar o seguinte, eu não conhecia ninguém, eu vim sozinho, né, para o estado, eu vim com... Deus me encaminhou, me trouxe para cá, e eu tô aqui. E aí eu falei no conselho, eu falei, gente, mas eu não conheço ninguém, e como é que um colega vai assinar o documento falando que eu tenho uma reputação ilibada? E aí me falaram assim, olha, aqui em Brasília nós temos a Rua das Farmácias, né, e era próximo ao conselho, e na época aí falaram assim, vai lá na Rua das Farmácias, conversa com os colegas, interage, faz um network, né? E foi o que eu fui fazer. Eu fui na Rua das Farmácias, conversar com os colegas e aí trocar. E aí eu acabei que esses colegas, por muita coincidência, têm um contato até hoje com os colegas. Então, assim, né? Realmente é solicitado, tá? E às vezes isso pode cair em questão, e se você não lembra, lembre-se, tá? Então, você vai no documento ter a assinatura de 3 colegas ali, tá? Tem que ter a assinatura de 3 colegas para fazer a sua inscrição, tá? Vamos poder inscrever outros profissionais no nosso conselho? Vamos! Profissionais não farmacêuticos. Estamos agora na luta, né, por conseguir fazer com que os auxiliares de farmácia tenham ali, né, o quadro importante conosco, tá? Então, assim, são profissionais que vamos poder sim, tá? Isso já tem a premissa. Eu quero que o mais breve isso aconteça. Então, vão exercer o quê? Auxiliares técnicos, tá? Que vão auxiliar trabalhos em laboratórios, nas análises clínicas, pesquisas, nas farmácias técnicas. Então, isso é importante. Ter o técnico, né, registrado, tá? Então, já está na lei. E aí, vamos lá. Existem também competências de punição dentro do federal, ok? Tá? E dentro do regional, né? Então, o poder de punir disciplinarmente compete exclusivamente ao Conselho Regional, tá? Né? Em que o faltoso estiver inscrito. Quem é o faltoso? Lembra aquele faltoso, tá? Que de repente faltou a 3 sessões? Pois é, essas daí que vão as penalidades aí das 3, tá? Quais são aí as recomendações que podem vir a acontecer com um conselheiro que tenha problemas com a justiça, com um conselheiro que falte, tá? O que pode ser feito, tá? Ó, então, o regional de cada estado que vai poder tomar essas sanções. Então, vai ser uma advertência ou a palavra censura, tá? Que vão ser aplicadas sem publicidade, ou seja, a gente não publica isso no Diário Oficial. Pode acontecer de ser aplicada pelo presidente do respectivo conselho uma multa, ok? Tá? Então, pode ser aplicado multa. Outro, suspensão, tá? Também pode acontecer, tá? Então, suspensão de 3 meses a 1 ano. Se você está estudando o Código de Ética Farmacêutica, você vai ver que tem muito envolvimento, tá? Com as mesmas, né, situações que estão envolvidas lá, tá? Algumas delas no Código de Ética. Mas lá em 1960 já era isso já estava na lei. Pode acontecer eliminação? Pode. Então, para quem perdeu os requisitos de inscrição ou foi condenado definitivamente, né, 3 vezes, né, apenas de suspensão. Como assim? Olha, aquela pessoa ali, aquele membro, ele foi condenado 3 vezes a suspensão. Então, ele passou ali, foi suspenso, de novo foi suspenso, mais uma suspensão, aí não, aí ele vai ser eliminado, tá? Pode ter recurso? Pode acontecer sim, pode caber recurso, né? Cabe recurso ao federal
no prazo de 30 dias e tem o efeito suspensivo. A lei fala o seguinte, ó, se ele entra com recurso, não tem efeito suspensivo no caso de eliminação. Então é o seguinte, colega, tá? Federal, uma pessoa que é um problema. E esse grande problema ali, que foi eleito, o que acontece? Ele faltou, tá faltando, quando ele estava lá na terceira situação lá, ou ele sofreu uma prisão, ou ele respondeu a um processo, tá em prisão, alguma coisa do tipo, então ele pode ser suspenso, ele sofreu multa, e aí ele sofreu 3 suspensões consecutivas. E aí, na terceira suspensão, ele resolveu recorrer ao federal, mas ele não pode mais participar lá de plenária. Quando ele recorre, ó, o que está falando a lei? Não tem de forma alguma efeito, né, suspensivo, ou seja, tá? Se ele está ali recorrendo, ele ainda está suspenso. É isso que a lei está falando. Combinado? Prestação de conta no artigo 31, vamos caminhando para o final. O órgão de fiscalização, os presidentes do Conselho Federal e dos regionais vão prestar anualmente suas contas ao Tribunal de Contas da União, tá? Então, o federal presta ao Tribunal de Contas. E eu vou te falar uma coisa, viu? As auditorias do Tribunal de Contas, elas são auditorias muito efetivas, tá? Então, elas vão seguir o critério da lei mesmo. Olha, por algumas vezes, sim, o Tribunal de Contas também pode ser questionado a respeito de gastos, do uso e até mesmo a questão de fechamento, tá? Desses anos aí, desses biênios, né? Então, as contas precisam ser aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, tá? E, claro, se contas não forem aprovadas, tem que trazer aí a reflexão, será que deveria existir continuidade, né, de eleição para aquela, né, diretoria que ainda, né, está ali com pendências junto ao Tribunal de Contas, né? Então, tem esse questionamento. Então, o fluxo de prestação de conta, o presidente do CFF, ele presta conta direto ao Tribunal de Contas da União, tá? E os presidentes dos CRFs ao Tribunal de Contas por intermédio do federal, tá? Você está achando que você ser eleito ali, tá, presidente do Conselho Regional, vice-presidente, é uma ação simples, não é não, tá? É uma coisa que tem um peso muito forte e a responsabilidade também é alta, viu, pessoal? Tá? É uma alta responsabilidade. Só para a gente fechar, o artigo 30, então, ele cai muito também. Então, eu fiz um resuminho, deixo para você o resuminho aí. Então, ele vai falar sobre advertência e censura, tá? Então, não tem efeito suspensivo. A multa, né? Então, quando está lá na terceira falta, eu viro e falo para você, a terceira falta eu vou te dar uma multa agora pela terceira falta, né? O recurso para o CFF também pode ser feito, mas sem efeito suspensivo. Tá? E suspensão de 3 meses a 1 ano. Agora, suponhamos, ele está respondendo criminalmente, né? Teve prisão, né? Então está suspenso. Então, normalmente coloca-se o prazo de 3 meses a 1 ano e pode ser eliminado? Pode sim, tá? E olha aí o que a lei falava na década de 60, né? Incontinência pública, embriaguez habitual, gente, olha aí, tá? Ou 3 condenações aí definitivas, né? 3 penas de suspensão que levaram aí, tá? Então, não adianta entrar com recurso, você está, né, com aquela questão, você está suspenso aí, tá? Ao final de tudo, só para fechar, quem é que acabou promulgando a lei? Então, tá? A lei que trouxe a criação do Conselho Federal e do Conselho Regional. Quem acabou fazendo isso foi o nosso JK, tá? Então, à época, o presidente Juscelino Kubitschek, tá? Conjuntamente com Paz de Almeida, Clóvis Salgado, o Salles Cunheiro e o Pedro Paulo Penido, tá? Então, aí eu fiz uma pesquisa, tá? Fiz a minha pesquisa, ministro da Fazenda, ministro da Cultura, ministro do Trabalho, da Indústria e do Comércio e o ministro da Saúde, conjuntamente com o nosso presidente JK na década de 60, tá? Então, ele realmente ali acaba criando os nossos conselhos de classe, e você viu que lá em 1995 teve uma revisão dessa legislação e estamos aí. Então, nós temos aí uma aula para você intensa, cheia de questionamentos. Eu trouxe uma aula de reflexão também, tá? É uma aula que já tem um tempo e eu gostaria muito de trazer essas informações para vocês e também esclarecer, tá? Precisamos dividir as coisas, precisamos entender melhor para poder também cobrar melhor, tá? Quando for da nossa necessidade profissional.
saiba também que essa legislação é uma legislação vastamente, tá, cobrada. Olha aí, estamos com vários concursos para os conselhos regionais de farmácia, tá? E anualmente sempre temos os concursos e esse material vai te ajudar bastante, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí a sua emoção, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário também. Se você aprendeu aqui conosco, vai ser muito importante o teu feedback, tudo bem? E se desejar mais aulas com esse conteúdo, fala pra gente que a gente prepara o material com todo carinho, tá? Grande abraço do professor Alexandre e até a próxima aula. Tchau, tchau.